Vascaíno, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo. Vamos falar de Vasco da Gama, atualizações. Vasco joga amanhã, Campeonato Carioca rolando aqui, ó. Botafogo e Flamengo, Flamengo e Botafogo, 0 a 0, ó. Quase saiu o gol. Vamos lá. Antes de trazer informações sobre o Vasco, vou pedir para você deixar o joinha, deixa o like, que é importante para o canal ser indicado no YouTube. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Falar da minha parceira 1xBet, é patrocinadora do canal Vascaíno Cerrado. 3 dicas para amanhã ou um bilhete, tá? Palmeiras pega o Ituano, vitória do Palmeiras. O Vasco pega o Lanterna Audax, vitória do Vasco. E em Portugal, Taça de Portugal, Vizela pega o Benfica para se qualificar, dá uma odd de 1,70, tá aí a dica do canal. Agora você me ajuda, tá aqui, ó, clicou no link, vai abrir a janelinha, faz o seu cadastro na 1xBet, coloca o código promocional do Cerrado, tudo junto, confirmou, você já me ajudou. Aquele que quiser fazer uma fezinha, o primeiro depósito ou Pix no valor de até R$ 1.200, eles dobram em bônus para você usar no site, na plataforma. A 1xBet é parceira do canal Vascaíno Cerrado em 2024. A última dica que eu dei, ela bateu, viu? Bom, eu vou trazer algumas notícias. Antes eu vou dar 2 notícias que saíram agora há pouco. Uma sobre o Breno Lopes, lá do Palmeiras, que esfriou. Não só o jogo porque o jogador está com dúvida, né, se sai do Palmeiras e vem para o Vasco, como que o Abel Ferreira parece que quer contar com o jogador para a temporada. Então deu uma esfriada com relação ao Breno Lopes, o atacante do Palmeiras. Sobre o atacante do Internacional, o Pedro Henrique, o presidente do Internacional falou agora há pouco, né, tem um vídeo dele que está rolando na internet, ele dizendo que não foi procurado pelo Vasco, não existe proposta, né? Se é alguma coisa é com o jogador, e ele falou que tem que ser com o Internacional, né? O Vasco tem que procurar o Inter para poder formalizar uma proposta. Então tá aí. O Internacional tem contrato, veio para cá, né? Está à disposição do treinador, não tem nenhuma proposta formal, oficial na mesa, são sondagens, especulações, algumas informações que a gente fica até sabendo pela imprensa e, portanto, faz parte do grupo e continuará fazendo. E se chegar alguma, tanto pelo Pedro como qualquer outro atleta, nós vamos avaliar, e se for de interesse para o clube, importante para o clube, a gente vai... É importante deixar claro isso, né, que as coisas elas têm que ser relacionadas, até porque nós nos relacionamos com os clubes, são com os clubes, né, e portanto o Internacional tem que ser procurado e a palavra final será do Internacional, né? Então a gente aguarda se algum contato for feito, e não via imprensa ou via terceiros, mas sim entre clubes. Isso não só do Vasco, como outros clubes que têm se manifestado pela informação de vocês, né? A gente, na medida que chegar, vai analisar. Então tá aí, sobre os 2 atacantes que todo mundo fala que estão negociando com o Vasco. Aliás, todos os jogadores que falavam que estavam negociando com o Vasco, os setoristas, jornalistas, nenhum veio para o Vasco. Os que vieram, nenhum estava sendo especulado no Vasco. Então tá aí uma informação que saiu agora há pouco. Bom, fim da novela com relação ao Sforza. Esse foi muito especulado e fechou. O argentino de 21 anos vem para o Rio de Janeiro para assinar com o Vasco, vai fazer exames e assinar com o Vasco, né? Ele está jogando o pré-olímpico lá na Venezuela com a Argentina. Viaja assim que terminar, o último jogo é no dia 11/2, aí ele vai direto para o Rio de Janeiro com a família dele. Os valores da negociação, o Vasco vai pagar 5 milhões de dólares, 24,6 milhões de reais na contratação do jovem, e tem metas, né? Se ele bater essas metas, percentual de jogos, ele pode receber mais 1 milhão de dólares, que vai dar aí quase 5 milhões de reais. Então tá aí a confirmação do negócio com o volante Sforza, 80% dos direitos federativos do jogador, tá? Então tá aí a notícia sobre o Sforza. Agora eu vou falar Vasco e Botafogo estão disputando um outro volante, ou lugar para ter volante, é o tal do Vasco, né? E o volante é o Duqueiroz, né? Jogador de 24 anos, é sempre essa média, né? 1,71 m, passagem pelo Corinthians. A primeira informação que saiu que o Vasco estava acertado já com o agente do jogador, só estava tentando negociar com o Zenit a liberação lá da Rússia, e pintou a informação do jornalista Joel Silva que o Botafogo, tá aí, o Botafogo tá na parada também para contratar esse Duqueiroz, que jogou no Corinthians, como eu disse, o Botafogo que contratou o Alan, viu? Tá fechado com o Alan, ex-Vasco.
O Vasco dá mole no mercado, os times todos se reforçando. Bom, o afastamento do volante Cauã Barros. Eu falei sobre esse afastamento, foi uma notícia trazida até pelo jornalista Fábio Torres, através do canal Na Torcida Vascaína, do meu amigo Léo Lacerda. Quem não conhece, vai lá e se inscreve. O Flávio Dias confirmou hoje que o Cauã Barros ele foi afastado por indisciplina, ele foi retirado, né, do grupo por causa de indisciplina. Um dos motivos é que ele chegava no CT com o volume do som do carro muito alto, desrespeitando, né, a comissão técnica, as pessoas que estavam trabalhando. E tem um outro motivo que é relacionado a comportamento que não foi divulgado, porque diz que pode queimar o filme do jogador. Então, vacilão do caramba, o moleque que entrou, ninguém conhecia, arrebentou, acho que foi no jogo contra o Fluminense, o Barbieri colocou ele e o Rodrigo, caiu nas graças da torcida, jogador interessante, que tem uma oportunidade de ouro, mas dá um mole, deixa passar. Sim, eu vi o Juninho, e quem foi o outro? Agora eu esqueci o outro. Tinha um outro que era parceiraço do Juninho, que também dava uns mole pra caramba e que se lascou também. Bom, então tá aí a situação do Cauã Barros. O Vasco chega hoje em Manaus. Vou mostrar a festa da torcida do Vasco aqui, ó, no aeroporto, ou indo para o aeroporto. No aeroporto, muita gente para receber os jogadores do Vasco. Algumas coisas que eu acho que não são legais o Payet não viajou, foi poupado. Então o Payet e o Vasco vai entrar com... Já o Verratti já não ia jogar porque tem um problema da lesão, né? Então Payet e Verratti ficaram no Rio de Janeiro. O Vasco vai de mistão, tá? Alguns jogadores devem ser poupados, vão ficar como opção: Medel, João Vitor, Piton e o Payet, que eu falei que nem viajou. A provável escalação do Vasco para o jogo de amanhã contra o Lanterna Audax é o Léo Jardim, a PH ou Rojas, a Maicon, Léo e Vitor Luiz, a estreia do Vitor Luiz, Cocão ou Zé Gabriel, Galdamez e Prachedes no meio de campo. E no ataque, Rossi ou Serginho com Adson e Ryan. Esse é o provável time para encarar o Lanterninha, o Audax. Falei no vídeo hoje mais cedo, o Audax são 6 jogos, 6 derrotas. Tomou 10 gols e não fez nenhum. Não é possível. Não é possível que o Vasco vai enterrar ou desenterrar esse defunto. O Vasco precisa vencer para colar, para chegar próximo dos times que estão no G4. E não é nem porque eu estou preocupado com o Campeonato Carioca. A gente viu a sacanagem que foi os primeiros jogos do Vasco. O Vasco foi garfado em 3 jogos do Campeonato Carioca. Até a discussão do pênalti contra o Flamengo lá, que diz que o João Vitor toca a bola, raspa a bola, depois pega no Arrascaeta. Mas também nem entrei muito nessa seara, porque o goleiro do Vasco fez a defesa. Para que ficar discutindo um lance polêmico se não houve o gol? Perda de tempo. Então, mas o Vasco foi engafado no Campeonato Carioca. Era para ter os pontos contra o Bangu, né? Que foi aquele assalto aqui em Brasília. 2 jogadores do Bangu que eram para ser expulsos e expulsou o Jair com 5 minutos. Numa jogada que nem falta foi. E depois aquele jogo contra o Nova Iguaçu, que era para ter expulsado o Tenório, Caio Tenório, que deu aquela entrada no Rossi no primeiro tempo. Inclusive ele participou do Charla Podcast e pediu desculpa para o Rossi pela entrada. Então tá aí, o Vasco foi prejudicado pela arbitragem e é prejudicado por ter um time limitado também. Porque mesmo com um jogador a menos, dá para ter vencido o Bangu, ou um time B, dá para ter vencido o Nova Iguaçu. Não estou usando isso como muleto ou argumento. Mas o Vasco precisa vencer. Por quê? Porque se não vencer, vai para aquele quadrangular final. Se não conseguir a vaga na semifinal, além de passar a vergonha de não ir para a semifinal do Campeonato Carioca, vai para aquele quadrangular, né, do segundo turno, valendo uma taça de 5º lugar, que é o vexame, e que vale a vaga na Copa do Brasil. O Vasco pode ficar de fora da Copa do Brasil de 2025 se não conseguir classificação através do Campeonato Carioca. Então essas as notícias que eu tinha para você. Vou continuar aqui secando a mulambada. Curte, se inscreve no canal. Fique com Deus e saudações vascaínas.